Muito boa noite, senhores. É um prazer, espero que estejam todos bem. Antes da gente começar o webinar, eu me apresentar também, falar um pouco sobre mim, sobre a AutoISP, eu queria que vocês comentassem no chat se o áudio está bem, se vocês escutam muito bem. E também, claro, a cidade de onde vocês estão vendo esse webinar. Vai ser muito importante essa interação, para a gente depois ter mais perguntas ali. Vocês vão utilizar bastante o chat, beleza? Então, já coloquem aí se o áudio está bom, preciso desse feedback de vocês. E também coloquem a cidade onde vocês estão nos assistindo. Tudo certo com o áudio? Como é que a gente está? Maravilha, recebi aqui no ponto que está tudo certo, olhando aqui também no chat. Então, vamos lá, vamos começar o nosso primeiro webinar da AutoISP. Sem áudio, como é que está agora, galera? Me confirmem aí se o áudio está tudo certo. Eu saí falando e nada, né? Acho que agora está tudo certo. Vamos ver? Vou fazer uma transição aqui. Vamos voltar, vou voltar para mim aqui, vai ser mais fácil, né? Vamos entender como é que está essa questão do áudio. Está tudo certo agora? Me confirme aí, produção. Perfeito, a produção confirmou aqui que está tudo certo. Vamos então entender aqui se está tudo certo mesmo. Maravilha! Então vamos lá, vamos voltar para as perguntas, né? Que eu estava conversando com vocês. Deixa eu voltar aqui para a câmera, volta para mim. Galera, primeiramente, muito boa noite para todos vocês. Vocês não receberam, não, meu boa noite. Começamos o nosso primeiro webinar, uma série de vários webinars. Vai ser muito bacana, muito conteúdo, tanto voltado para a parte de sinistros, de colisões, a parte mais técnica da engenharia, mas também outras áreas mais técnicas da parte de seguros. Vai ser muito bacana essa nossa jornada. Mas antes da gente começar essa jornada, eu queria entender, primeiro, de onde vocês estão nos vendo, né? De onde vocês estão nos assistindo. Comenta aqui no chat o local em que vocês estão nos assistindo. Vai ser muito bacana a gente ter noção do nosso público, do Brasil inteiro, né? E onde está concentrado esse público. E também a gente vai utilizar bastante o chat, né? Vocês vão utilizar bastante. A gente tem o nosso moderador aqui que vai trazer as perguntas, ele vai acompanhar o chat. É um momento de interação aí que vocês têm com a gente aqui no webinar. Vai ter um momento separado para perguntas, tá? Então, podem ir colocando as perguntas de vocês durante a apresentação. A gente vai pausar, pegar algumas perguntas e responder para vocês. Depois a gente vai dar continuidade e ter um outro momento de perguntas. E antes de falar sobre uma visão 360 de sinistros, né, de interações nas colisões, eu queria entender de vocês quem conhece a AutoISP. Então eu queria que vocês colocassem aqui no chat se você conhece a AutoISP e se você sabe o que a AutoISP faz, com o que ela trabalha, ou no que as nossas ferramentas auxiliam ou podem auxiliar vocês. Vocês conhecem a AutoISP? Coloquem aí no chat, vou dar um tempinho para vocês colocarem no chat enquanto o Alan vai nos dizendo aqui, a produção vai confirmando aí essas respostas. Bacana, algumas pessoas aqui colocaram que conhecem, outras que não conhecem. Bom, para você que não conhece, ou para você que conhece, mas não está tão profundo assim, tão por dentro do que a AutoISP faz. Bom, primeiro, nosso objetivo maior é automatizar o processo de sinistros automotivos. Como é que a gente faz isso? Ajudando você, né, ou a seguradora, nossos clientes, na América Latina inteira, a reduzir os sinistros indevidos, né? Automatizando todo o processo de sinistro por meio de uma plataforma com inteligência artificial que combina o processamento de imagens, enriquecimento de dados e uma análise preditiva, permitindo uma escalabilidade e um crescimento futuro. Tudo isso utilizando inteligência artificial e muito conhecimento de engenharia para que a gente possa realmente ser essa ferramenta para os nossos clientes. Através dessa utilização de AI e processamento de dados, a gente consegue atuar na prevenção de fraudes, na elaboração de laudos, no enriquecimento de dados para auxiliar na validação de hipóteses e principalmente os nossos engenheiros utilizam para automatizar as análises e ganhar performance. A gente consegue entregar os nossos laudos num tempo extremamente rápido, justamente por conta dessa expertise em inteligência artificial. E tudo isso a gente vai ter um pouco desse conhecimento difundido nesse webinar, em que a gente vai falar um pouquinho, muito
pouquinho sobre mim, né? Vou fazer uma breve apresentação sobre esse que vos fala, falar um pouquinho sobre colisões, um pouquinho mais, a modelagem de colisões, acho que esse é o foco aqui do webinar, como que a gente modela colisões, como que a gente observa as interações entre os veículos e como que isso pode auxiliar vocês na prática, uma análise prática, então tem um caso específico que a gente vai olhar, fazer isso junto, e claro, uma comparação e a validação desses dados, como é que a gente pode comparar ou validar esses cálculos, não só da forma teórica, né? Então, vamos lá. Bom, eu sou o Lucas Christian, sou engenheiro automotivo, formado na Universidade de Brasília, pós-graduando em gestão de liderança na USP, e tenho mais de 10 anos de experiência na manutenção automotiva, também tive experiência na parte comercial automotiva e estou há mais de 2 anos já na AutoISP trabalhando principalmente no desenvolvimento do time de engenharia, liderando o time de engenharia, mas também me desenvolvendo nessa parte de inteligência artificial para que a gente possa entregar mais conteúdo para vocês, principalmente mais laudos, com um conhecimento técnico mais rápido e mais aprimorado. Bom, como eu falei, é uma parte bem rápida de mim, porque eu não sou o ponto tão importante. O importante aqui é a informação que eu vou passar para vocês, que é com relação a colisões. E aí, talvez, um ponto que a gente precise entender é por que falar de colisões? Né? Por que a gente vai falar de colisões? A gente vai falar de colisões por quê? Porque a colisão... Entender colisões vai fazer com que a gente possa reconstruir um acidente. Então, dadas as informações que se recebe, é possível você fazer a reconstrução desse acidente e também dar um suporte para decisões, para que todo aquele que receber essas informações dessas colisões possam ter o suporte técnico necessário, com informações que são realmente relevantes para a tomada de decisão desse processo. Nisso, a gente vai ter uma validação da veracidade dos fatos, se o relato que foi dado, ele realmente é um relato verídico ou não. Uma investigação técnica utilizando métodos científicos comprovados, né? Então o que a gente utiliza como método para fazer a reconstrução desses acidentes é um método científico que já é validado, né? Não é uma ideia, não é informações que são tiradas da cartola, são realmente um método científico aplicado e tudo isso para que a informação seja clara e não enviesada, para que todo aquele que receber essa informação possa tomar uma decisão de forma a ter suporte jurídico para isso. Então, dito isso, dada essa importância com relação às colisões, vamos entender um pouquinho sobre como que a gente consegue avaliar uma colisão na modelagem de colisão. E aqui que a gente vai gastar bastante tempo e eu quero que vocês, todas as dúvidas que forem gerando, vocês coloquem no chat, tá? Então, coloquem aí no chat se vocês têm dúvida, o que vai gerar dúvida para vocês entenderem. A ideia aqui é tirar o máximo de dúvida de vocês e deixar claro como é o funcionamento da colisão ou da modelagem de colisão. Bom, primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é uma representação matemática do impacto. Então, dois corpos interagindo, é possível você fazer com que esses dois corpos sejam restringidos a um equacionamento, né? Como que a gente vai colocar esse equacionamento dentro dos conceitos físicos? A gente modela dois objetos, dois carros, a dois objetos simplificados, duas bolas, por exemplo, e aí você consegue esses dois objetos fazerem uma interação entre os dois. Nessa análise dessa interação, a gente vai ter ali um comportamento dessa interação e depois a gente vai analisar o quanto de energia está envolvido ali, né? Bom, dito isso, essa interação entre esses veículos podem ser tanto no setor frontal do veículo, no setor traseiro do veículo, no setor lateral do veículo, uma forma angulada, né? Um setor oblíquo em que ele atinge mais de um setor, e pode ser também o caso de múltiplos setores ou múltiplas colisões, múltiplos eventos. E por que isso é importante? Porque cada setor do veículo vai determinar qual é a modelagem matemática que você vai utilizar. Porque cada setor do veículo tem uma rigidez diferente, um comportamento diferente à deformação ou à ação de uma força que vai gerar essa deformação. Por isso, é muito importante que a gente tenha essa noção, né, de como que acontece a interação entre esses veículos. Eles bateram de frente, um veículo de frente com o outro, os veículos bateram de lado, um veículo estava parado, ambos os veículos estavam em movimento. Todas essas considerações são necessárias para quê? Para que a gente possa entender como que se dá a interação entre os veículos e como que
a gente vai modelar a dissipação dessa energia em deformação. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem aqui dois veículos colidindo de forma oblíqua, em que eles estão um de frente para o outro, né? Então a gente tem uma altura aqui em que a gente vai fazer a medição desse dano, tem uma distância em que esses danos aconteceram, uma distância percorrida, seja antes ou depois do impacto. Tudo isso vai nos dar noção de fazer a modelagem da força e chegar em uma velocidade relativa de impacto, né? Então a gente transforma tudo isso para conceitos matemáticos através de um equacionamento físico que não foi proposto agora, não veio em 2021 ou 2026 ou há pouco tempo atrás. Esse é um modelo de equacionamento já muito antigo, né? Um dos estudos mais utilizados, que é o estudo de McHenry, ele tem mais de 30 anos já de utilização. Então, assim, são modelos matemáticos e científicos realmente validados pela academia e a gente utiliza esse equacionamento para poder chegar nas conclusões. Bom, dito isso, a gente tem um passo a passo, né? Como que a gente faz essa análise da colisão? Como é que a gente vai avaliar a colisão? O primeiro passo é a gente avaliar a geometria. Como se deu essa interação? Como eu falei, tem vários setores dos veículos, cada setor vai direcionar para um tipo de análise com relação à rigidez dos veículos, né? E aí, por isso, o primeiro passo é entender como foi a geometria da interação, desse impacto. Depois disso, a direção das forças. A gente vai entender ali qual foi o direcionamento da força, a força veio de qual veículo apresentava maior massa, maior inércia, ou qual veículo apresentava maior velocidade, né? Determinando ali qual seria o direcionamento da força desses vetores. Depois disso, a gente vai avaliar a energia de deformação. A energia de deformação a gente vai fazer um cálculo mesmo, vai fazer a medição dos danos, a altura desses danos, a profundidade, o quanto que a gente teve de interação e vai chegar a um cálculo de energia. Depois disso, é importante entender se houve ainda dissipação dessa energia em forma de um movimento pós-colisão. A gente avalia tanto o pré-colisão quanto o pós-colisão, porque isso determina qual foi o movimento dos veículos e para onde foi essa energia dissipada. Depois de tudo isso, a gente então chega no cálculo de uma velocidade relativa, na transferência de energia e também na reconstrução da trajetória, visto que não recorrente, mas muito possível que haja ou uma confusão ou até mesmo uma indução ao erro na hora de representar essa trajetória na forma de relato, de forma que se torne plausível pelo relato aquele dano, mas incompatível na realidade quando você vem para os cálculos. E a gente teria um tipo de irregularidade nesse sinistro em que os danos seriam incompatíveis. Dessa forma, seguindo esse fluxo, vamos aplicar na prática, né? E aí eu quero pedir a atenção de vocês rapidinho, né, para a gente ter esse ponto. Antes da gente aplicar todos esses pontos na prática, vamos só recapitular o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma medição das deformações, a gente vai entender o direcionamento dessas forças, a gente vai calcular a energia de deformação, a gente vai avaliar os vetores, como é que está o direcionamento desses vetores, para chegar a uma determinada velocidade. Até aqui, eu queria ouvir de vocês. Aqui vem o nosso primeiro momento de tirar dúvidas. Ficou claro para vocês como é a modelagem do equacionamento de uma colisão? Como é que a gente avalia? Quais são os critérios que a gente está olhando ali para a gente ter noção sobre uma determinada colisão? Comentem aí, eu quero ouvir de vocês, quero ler aqui e tirar essas dúvidas de vocês. Maravilha, tudo certo, então a gente vai seguir aqui. Deixa eu só
A produção me falou aqui de um possível problema no microfone. Eu quero só garantir que o áudio de vocês esteja perfeito, porque eu sei quanto que isso é importante na nossa transmissão. Bom, aqui está apontando que está tudo certo. Senhores, vamos lá então. Na prática, o que a gente vai fazer? Vamos avaliar uma situação. Eu vou trazer para vocês aqui o relato, então eu vou pedir um pouco de atenção na minha fala, não está escrito, mas para que vocês possam criar na cabeça de vocês como seria esse cenário desse relato, e a gente vai avaliar algumas imagens para entender se isso vai estar certo, e a gente vai aplicar exatamente esse método que está colocado para vocês aqui na imagem, na prática. A gente vai fazer a medição dessas deformações, a gente vai entender o direcionamento dessas forças, a gente vai avaliar, calcular a energia de deformação, e a gente vai avaliar ali os vetores para entender se isso está certo ou não e chegar então num cálculo de velocidade, beleza? Então vamos lá. Senhores, a situação que eu tenho é um veículo estava estacionado, foi dar ré, não prestou atenção e ele acabou colidindo no veículo de trás. Esse veículo era uma Amarok e o veículo que estava atrás era um Cruze. E aqui a gente tem a imagem então da Amarok no setor em que ela foi danificada. Esse foi o dano gerado pela Amarok, que deu ré e colidiu contra o veículo Cruze. Essas são as imagens do Cruze. Esses são os danos que foram causados no Cruze. E aí eu pergunto para vocês, esse relato em que a Amarok deu ré e o Cruze recebeu impacto, ele faz sentido? Qual o primeiro passo que a gente avaliou, que eu acabei de propor para vocês? O primeiro passo é a gente fazer o quê? Exatamente, você colocou medição no chat, você acertou, a gente vai medir esses danos. Porque pode ser que os danos não tenham alturas compatíveis e a gente está aqui no caso de uma possível irregularidade nesse sinistro em que os danos seriam incompatíveis. Bom, a gente vai aqui medir e a gente vê que realmente a zona aqui de impacto da Amarok, ela casa perfeitamente com a região de danos do Cruze. Então, as alturas estão compatíveis, né? A gente olha aqui e realmente há uma compatibilidade nas alturas desses danos. Então é possível que a Amarok tenha causado esses danos. Quando a gente vai olhar para a energia, a gente vê aqui então que no cálculo tanto de profundidade dos danos causados aqui, utilizando os cálculos, os coeficientes de rigidez para cada um desses setores, a gente chega nesse cálculo em que a energia do veículo 1 foi de 2.600 joules, veículo 1 era Amarok, enquanto que a gente tem a energia do veículo 2 na casa dos 62.000 joules, né? E a gente tem uma possibilidade de trabalho por atrito, teve uma determinada movimentação que foi calculada também, e a gente chegou num trabalho total de 78.000 joules. Isso daria uma velocidade equivalente de 30 km por hora, né? E uma distância para que isso acontecesse de 5,5 metros. E aí, observando para esses dois pontos, qual seria o próximo passo? Quero ouvir de vocês, quero ler aqui nos comentários de vocês qual seria o próximo passo, né? Perfeito. Você que falou que é a análise dos vetores, você acertou. Você que escreveu isso, você acertou. Quando a gente olha aqui, voltando nesse slide, a gente vai fazer exatamente, a gente fez aqui, a gente fez as medições, a gente fez a direção das forças, a energia, e agora a gente vai analisar os vetores de deformação. Então, temos aqui duas possibilidades. A gente teve aqui, os danos são compatíveis, as energias chegaram numa velocidade de 30 km por hora. Aí vem a primeira consideração. Um veículo dando ré, ele chega em 30 km por hora, uma distância de 5,5 metros? Se for possível, a gente segue com a possibilidade realmente da Amarok ter dado ré e atingido o Cruze. Se não, se um veículo dando ré, ele não chega, no caso Amarok, né, não chegaria em 30 km por hora nessa distância de 5,5 metros, é muito improvável que seja a Amarok dando ré que causou esse dano. Então pode ser então que é o Cruze, em que não percebeu a Amarok, ele
teve essa colisão. E aí como que a gente vai distinguir esses dois movimentos? A gente vai distinguir esses movimentos fazendo uma análise da posição. Como seria o comportamento do cruise? Ou no caso do dano no cruise? Se a gente olhar aqui, ó, o comportamento, se a Amarok tivesse causado dano dando ré, a gente teria o vetor de deformação nesse sentido, certo? Que é a posição da Amarok fazendo uma ré. A gente teria danos no capô, necessariamente, porque para onde apontaria o vetor resultante, entendendo que o cruise estava parado e a Amarok estava em movimento. Como a gente observa, o vetor de deformação ele está na mesma direção ou quase alinhado com o cruise, com o comprimento longitudinal do cruise. O que difere de uma análise vetorial, de um comportamento, seria causado pelo movimento da Amarok, em que o vetor de deformação estaria invadindo o capô do cruise. Dessa forma, a gente tem uma validação, uma proposição de que a hipótese verdadeira é que a Amarok estava parada e o cruise, não percebendo a Amarok, colidiu então com a Amarok, né? Não foi o cruise que gerou o movimento ou dano, e sim a Amarok. Então, realmente a gente tem um sinistro em que acontece, os danos são compatíveis, a gente tem uma irregularidade no relato. O relato fala que a Amarok é responsável pelo sinistro, porém, o que a gente tem é que a Amarok não é responsável pelo sinistro, na verdade é uma inversão de culpabilidade em que o terceiro era o responsável pelo sinistro, no caso a Amarok aqui era o segurado. E o que a gente consegue fazer com isso, gente? A gente consegue fazer esse mesmo cálculo, a gente consegue apresentar isso em uma validação. Essa validação pode ser feita, ou uma comparação dessas informações, ela pode ser feita de duas formas. Ou a gente vai validar com uma simulação, ou comparar com uma simulação computacional, ou a gente vai utilizar um sistema chamado scanners especiais, que são os CDRs ou EDRs, né? A mesma coisa, que são o Crash Data Recovery. São scanners, vamos só voltar para a simulação computacional. Na simulação computacional, a gente utiliza softwares em que eles replicam o ambiente, né? A gente coloca todos os critérios utilizados, a gente faz uma replicação ou recria de forma virtual o ambiente de colisão e roda as nossas considerações. Exatamente essas duas hipóteses que eu tinha colocado para vocês. A Amarok dando ré e o cruise colidindo na Amarok. A gente roda essas duas situações e avalia qual realmente tem mais nexo ou qual tem mais proximidade com os danos apresentados. Inclusive, a gente tem essa simulação, tem a simulação desse Corolla também, que se vocês observarem essa imagem é a imagem de uma simulação, né? Então, a gente tem um outro caso para trazer para vocês da simulação computacional, além desse caso da Amarok com o cruise. E uma outra forma também de utilizar ou validar e comparar esses dados que a gente fez é a utilização do Crash Data Recovery, em que a gente vai, a maioria dos carros hoje que utilizam um sistema de centralina, né, que tem computador de bordo, que tem diversos sensores, eles salvam informações muito importantes, a maioria deles em 5 segundos antes de uma colisão, né? Então, teve uma colisão, até 5 segundos antes, as informações ali que estavam nos sensores e foi utilizado para o acionamento de vários sistemas de segurança, elas ficam salvas e alguns carros permitem acesso a esses dados através desses scanners, né, dos CDRs. E a gente consegue coletar esses dados e fazer a extração e comparação desses dados. Ficou curioso para saber sobre EDR? Calma aí. Calma que a gente vai falar sobre isso no próximo webinar, na próxima etapa. A gente salvou essa parte de webinar de CDR para um segundo encontro, para a gente falar especialmente sobre isso, quais são os carros que a gente consegue ter esse tipo de validação. Sobre a simulação computacional, também a gente tem nos vídeos, tanto dessa simulação do Corolla, quanto da simulação da Amarok com cruise, e por que a gente utilizou a simulação e como que a gente fez isso, a gente tem num próximo encontro. E aí eu queria ouvir, antes da gente partir aqui para perguntas, queria dar ênfase que esses próximos encontros, eles são literalmente ligados um com o outro, tá? Então, esse primeiro, a gente vai deixar salvo aqui para a galera que não conseguiu entrar, mas os próximos, eles vão acontecer ao vivo e eles são linkados uns com os outros, né? Então, a gente precisa que vocês
participem não só desse primeiro, mas do segundo e do terceiro, do quarto, do quinto e todos eles, toda a nossa trilha de conhecimento que a gente está construindo aqui com vocês. Vai ser um prazer estar com vocês. Não vai ser só eu que vou estar aqui falando com vocês. A gente tem um grupo muito especial de engenheiros, de pessoas técnicas extremamente qualificadas para trazer um conhecimento para vocês. Eu espero que vocês tenham uma jornada incrível com a gente para aprender um pouco mais e compartilhar esse conhecimento que a gente tem desenvolvido aqui dentro da AutoInsp. Bom, de tudo isso, eu queria ouvir de vocês quais foram as dúvidas com relação a esse caso. Será que ficou claro para vocês em que a Amarok não deu ré e atingiu aqui o Cruze, que foi o Cruze que bateu na Amarok, ou vocês ainda acham que o Cruze foi o responsável, a Amarok foi o responsável ali por essa colisão e esse dano foi gerado simplesmente pela ré da Amarok? Comentem aí. Vale também ressaltar que a gente avalia, um outro ponto é a intensidade dos danos, né? Se vocês, apesar da Amarok ser um veículo muito mais rígido, né, vocês observem que o dano não é tão profundo assim na Amarok, né? A gente tem um dano aqui numa região menor, de menor intensidade também, menor profundidade, apesar do dano no Cruze ele ser numa região não tão rígida, a gente tem uma propagação maior desse dano, a gente tem uma intensidade também maior nessa região, né? Então a gente também já tem ali uma discrepância da intensidade desses danos. E aí isso ajuda a gente a entender que muito provável, ou a tendência é que quem estivesse em movimento é quem teve o maior dano, né? Então a gente tem aqui o Cruze com o maior dano, então a probabilidade é que ele estivesse em movimento. Porém, um outro fator que é muito importante de observar é que o veículo em que ele colide é um veículo muito mais pesado, muito mais rígido, né? Tem muito mais ali materiais rígidos por ser uma picape, poderia ter sido um caminhão também. Então, os danos tendem a ser menores também de acordo com a massa, né? A diferença de massa. São outros parâmetros que a gente utiliza para fazer essa comparação. Mas ficou claro para vocês? Eu queria ver aqui no chat a dúvida de vocês. A Amarok bateu, deu ré e bateu no Cruze, ou foi o Cruze que realmente bateu na Amarok? E a gente vai confirmar isso no nosso próximo webinar com a simulação que eu vou trazer para vocês. Nossa produção vai trazer aqui as perguntas e eu vou responder cada uma delas. Vamos lá. Leonardo falou que deu o seguinte cenário. A Amarok parou, o Cruze se assustou, tentou desviar e acabou colidindo. Esse é o cenário mais provável do que aconteceu. Leonardo, você está extremamente certo. Dada a situação de um trânsito, a Amarok parou na frente, o Cruze tentou desviar, até pelo movimento ali que aconteceu no Cruze, esse é o mais, que a gente entende que é o mais provável, né? Acontecer numa ré, a tendência do movimento, né, da deformação, ela vai contra o que a gente tem ali de deformações que foram apresentadas, né? Quando você pensa ali no movimento de curvatura da ré, né? Deixa eu voltar aqui. Quando você pensa que o veículo ele vai dando ré, ou ele vem reto, ou ele vem fazendo uma curva, a tendência é que haja um movimento no Cruze nessa direção, né? Fazendo esse movimento aqui assim, não esse movimento para cá, saindo. Quando a gente tenta olhar para essa proposição que você colocou, em que a Amarok está parada e o Cruze tenta sair, é exatamente o que a gente tem aqui de um menor dano na parte frontal e um dano propagado para a parte mais lateral traseira, aqui que a gente vai ter como se fosse uma tentativa realmente de evitar a colisão. O Matheus Rodrigues. Não, Matheus, perfeita a sua pergunta.
Houve uma análise, né, da análise do vetor de força de deformação, exatamente quando a gente coloca aqui, olhando para as dimensões, né, quando a gente tem aqui o dimensionamento no cálculo de energia, a gente vai ter a profundidade e a lateral aqui. Se a gente imaginar que a componente de deformação ela faz parte tanto de um vetor que estaria nessa direção maior para a traseira e pouco direcionado para a parte dianteira, e que isso não faria sentido com os danos do vetor causado pela Amarok, em que esse vetor estaria mais direcionado para dentro do cruise. Sim, houve essa análise, né, em que a gente consegue avaliar aqui como pela deformação, pela profundidade e a largura da deformação, a gente consegue ter noção com relação ao posicionamento desses vetores e a gente consegue então entender qual é a tendência desse movimento, né? Então, dado o movimento da Amarok, no posicionamento do vetor de contato, né, da força de contato da Amarok com o cruise, qual seria a tendência de deformação do cruise? Seria uma tendência saindo da lateral esquerda em direção ao centro do veículo, né, dado a movimentação da Amarok. Quando a gente vai para a proposta do Léo, de que o cruise estava tentando sair do movimento, a gente tem um vetor de deformação saindo do meio do cruise para a traseira ali do cruise, né? Fazendo justamente a deformação ser maior nessa região aqui apresentada. Então, realmente faz sentido, é feito sim essa análise e é por conta dessa análise que a gente consegue sair com a proposta ou com a hipótese verdadeira de que a Amarok estava parada e que o cruise é que gerou essa interação entre os dois veículos. Mais perguntas? Vamos lá. Perfeito, Marcelo. Exato, tem ressarcimento, porque os danos foram causados por um terceiro, né? O segurado vai abrir ali para ter algum tipo de reparo. Foram pequenos os danos, né? Como a gente pode observar aqui, vamos observar aqui os danos da Amarok. Não foram danos muito complexos, né? A gente tem um dano aqui na lanterna e também no para-choque, diferentemente do cruise, que foi um dano mais complexo. Mas esse dano aqui ele foi causado pelo terceiro, né? Então, caso o terceiro não tenha seguro, ele é responsável assim, por dar esse ressarcimento à seguradora. Caso ele tenha seguro, o seguro dele é que deveria cobrir então o reparo da Amarok. Identificando que ficou claro, né, que o segurado, a Amarok, não foi responsável pelo dano, né? Nem pelo dano dele, nem pelo dano do cruise. O Nathan pergunta. Nathan perguntou se foi feita uma análise no cruise com relação a danos prévios, né? Imaginando aqui que existem sinais nessa peça de reparo. E a gente pode observar, excelente pergunta, excelente observação, na verdade, né? Porque quando a gente olha para essa peça, para tanto o para-choque paralama, né, do cruise, quanto aqui o para-choque, vocês observam que a colisão, ela gerou uma deformação, mas o comportamento dessa deformação, da tinta no caso ali, né, da cobertura dessa peça, mostra que essa peça já havia passado por algum tipo de reparo, né? A gente tem aqui sinais internos dentro do próprio cruise, em que existem exposição, a maior exposição ali, alguns pontos que apresentam até pontos de ferrugem, e a gente também tem aqui um comportamento da textura dessa pintura, em que apresenta justamente sinais de que ela já havia passado por reparo. Tanto o para-choque dianteiro quanto aqui o paralama apresentam esses sinais de que já tinha sido realmente reparado. E lembrando que uma peça que foi reparada, ela responde de forma diferente, né, às interações. Um para-choque que acabou de ser fabricado e ele colide, ele tem um comportamento diferente de um para-choque que já foi reparado. Inclusive os pontos de quebra, né, os pontos que são programados para aquele para-choque quebrar, eles são diferentes, né? Isso pode gerar então talvez até um erro na análise, mas aqui foi sim considerado, foi sim avaliado. A gente pode observar aqui, excelente observação sua, Nathan, de ter falado aqui com relação a esses pontos, de uma
reparos nessa peça, né? Então a gente vê aqui que é um veículo que já passou sim por reparos. Senhores, maravilha, sem mais perguntas então. Deixa eu só... Galera, vamos lá, tava sem áudio, vamos ver se está tudo certo agora. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí? Responda, fala no chat aí se está tudo certo. Não sei como é que tá o áudio aqui. Tem um pouquinho de delay, mas eu acho que agora vai. Senhores, então, o que a gente tem? Antes de ir para uma parte muito legal do nosso webinar, é importante a gente lembrar que no próximo webinar a gente vai falar sobre simulações computacionais, como que a gente representa isso no nosso ambiente virtual, né, de simulação. E aqui está um spoiler, porque se vocês observarem, essa imagem não é de um Corolla normal. Ele é de um Corolla da nossa simulação, né? Então alguns olharam e falaram assim, nossa, é um Corolla normal. Não, é um Corolla do nosso ambiente de simulação. Então vocês podem ver como é realmente bem realístico, né, o nosso ambiente de simulação. E também, nesse caso específico, a gente tem as informações do Crash Data Recovery e a gente vai trazer para vocês quais são essas informações, como que a gente avalia essas informações e quão importante elas são para a definição de alguns tipos de sinistros, em que algumas informações ficam até encobertas e a gente consegue, através do CDR, tirar excelentes informações e formas de a gente avaliar esse sinistro. Bom, dito isso, senhores, vamos para nossa revisão. É hora da revisão. Nesse webinar, a gente entendeu que falar sobre colisões e conhecer a modelagem de colisões traz maior segurança na nossa tomada de decisão. Além disso, a gente entendeu que é possível reconstruir, através de equacionamento, um sinistro, né? Então a gente faz uma reconstrução do sinistro através do equacionamento matemático e físico. Além disso, foi utilizado um método científico validado, não por nós da Autoinsp, mas pela Sociedade Internacional de Engenharia, que faz a validação de todos esses cálculos. Além disso, a gente também tem a validação dessas interações, na verdade a avaliação das interações. Como que a gente observa e como se dá a interação entre um veículo e outro. Depois disso, a gente fez a análise das deformações e se essas deformações fazem sentido e principalmente comparando ela com o relato para identificar se há alguma irregularidade ou não nesse sinistro. Depois disso, a avaliação da trajetória. Talvez a trajetória mostre informações em que não seja tão verídico o relato ou realmente o relato esteja de forma correta, né? Existe veracidade no relato. Lembrando que tudo isso é um método científico tradicional potencializado por tecnologia. Então o que a gente pegou foi tudo que a engenharia automotiva já construiu, já fez em todos esses muitos anos de história, mais de 100 anos de história da indústria automotiva e principalmente muitos anos de formulação matemática e física, e a gente colocou muita pitada de tecnologia e fez com que tudo isso fosse apresentado para vocês de forma rápida, segura e confiável. Senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês, eu espero que vocês tenham gostado bastante e eu vejo vocês no nosso próximo encontro para vocês conhecerem tudo sobre a nossa simulação computacional e sobre os scanners de Crash Data Recovery, em que vocês vão se surpreender o quanto de informação a gente consegue com eles.